Oiê, se você é novo por aqui, eu sou a Isis e esse é o canal Isis with Jesus. Aqui você vai encontrar vídeos sobre a vida cristã, crescimento espiritual, sobre a palavra de Deus, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o amor do tipo de Deus. Bom, eu tive inspiração para esse vídeo quando eu estava lendo este livro aqui, ó. Crescendo Espiritualmente, do Kenneth Hagin, e eu tava lendo o capítulo que ele fala sobre andar em amor. Então, quando eu tava lendo isso, eu tive muito vontade de compartilhar aquilo que eu tava lendo, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, eu tava lendo esse livro e no capítulo 6, cujo título é Andando em Amor, o autor vai desenvolver justamente esse tema sobre nós andarmos em amor e qual tipo de amor. Sobre o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. Esse amor nós vemos aqui em Romanos 5:5, que ele foi derramado dentro de nós. Olha o que está escrito. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor do tipo de Deus, esse amor ágape, que é um amor divino, que é um amor perfeito, é o amor que Deus tem por nós, é o mesmo amor que foi derramado dentro de nós quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E quando isso acontece, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e Ele nos habilita a frutificar o fruto do Espírito. Ele nos habilita a ter os frutos do Espírito, que inclusive acredito que já tem um vídeo no canal sobre isso. E um dos frutos do Espírito, uma característica, do fruto do Espírito é o amor. E esse amor não é o amor do tipo humano, não é o amor do tipo carnal. Não é nem mesmo o tipo de amor que uma mãe tem pelo seu filho. Porque o amor que foi derramado dentro de nós é o amor ágape, é o amor divino, é o amor do tipo de Deus. É o amor que Deus tem por nós. E esse amor está disponível para que nós andemos nele. É o fruto do Espírito que está dentro de nós. Então ele foi derramado em nós. Quem nasceu de novo, quem é nova criatura, quem foi feito filho de Deus, tem esse amor. Eu tenho esse amor. Talvez você tenha esse amor. Bom, não sei se você já nasceu de novo, mas se você já nasceu de novo, nós estamos falando de uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro. Então, o amor do tipo de Deus está dentro de você. Mas muitas pessoas acabam não andando nesse tipo de amor. E às vezes nós damos mais lugar à carne na nossa vida do que ao fruto do Espírito, Mas isso não quer dizer que ele não está lá. Às vezes a gente pode até achar que o amor não está dentro de nós, porque a gente não consegue andar em amor com as pessoas que às vezes nos perseguem, com estranhos, ou com pessoas mesmo. E esse amor está disponível para nós porque ele foi derramado dentro de nós. Essa é uma realidade nossa. Essa é uma realidade nossa como nova criação. Então o amor de Deus foi derramado dentro de nós. E agora a gente vai ver características desse amor. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 13. Eu vou ler na versão amplificada. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é longânime, paciente e bondoso. O amor não é inveja, nem arde em ciúmes. O amor não é jactancioso, nem se vangloria. Tampouco demonstra altivez. Não é convencido, arrogante e insuflado de soberba. Não é rude, nem age de forma inconveniente. O amor de Deus em nós não busca os próprios interesses e desejos. Não é egoísta. O amor não fica facilmente zangado ou ressentido. Não guarda o mal que foi feito a ele. Não presta atenção a uma injustiça sofrida. O amor não se deleita na injustiça nem na iniquidade, mas se alegra quando prevalecem a justiça e a verdade. O amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor está sempre pronto a acreditar no melhor das pessoas. A confiança no amor é firme em todas as circunstâncias. O amor nunca falha, nunca desaparece, nunca fica obsoleto, nem chega ao fim. Esse é o mesmo amor que foi derramado dentro de nós. A Bíblia também fala que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Deus por amarmos uns aos outros. E nisso nós seremos conhecidos como seus discípulos, se amarmos uns aos outros. É isso que Jesus fala. Então, é esse amor que não é comum. É um amor que não está disponível no mundo. É um amor que o mundo não tem para, oferecer. É um amor que realmente só pode vir de Deus. É um amor divino.
Então, nem mesmo num amor que nós consideramos um grande amor, né, que seria o de uma mãe pelo seu filho, não é comparável ao amor de Deus. Porque o amor humano, até esse, que pode ser o maior, né, dentro de uma realidade ali natural, dentro de uma realidade humana, uma realidade carnal, até o maior dentre esses não se compara ao amor de Deus. Porque esse amor, inclusive o autor do livro, Kenneth Hagin, vai falar sobre isso nesse livro, que o amor, inclusive, que os pais, às vezes uma mãe tem pelo seu filho, é pautado em egoísmo, pode ser pautado em egoísmo, né? O amor humano é assim. Nós não estamos falando de pessoas, enfim, narcisistas e esse tipo de coisa, mas, em geral, o amor humano é assim. E nós só estamos capacitados a verdadeiramente amar com o amor do tipo de Deus, um amor que não pensa no próprio interesse, que pensa no bem, no que é bom pro outro, somente, sem pensar em como eu vou ficar nessa situação, sem pensar em eu quero que tal pessoa faça isso, porque isso vai ser bom de certa forma pra mim, entende? E às vezes é esse amor que as pessoas estão acostumadas a ter. É esse amor que nós estávamos acostumados a viver, a entender quando nós não éramos novas criaturas, quando nós não éramos filhos de Deus. Porque é esse amor que está disponível no mundo. É sempre o amor pensando no que vai ser bom para si. E não no que vai ser bom pro outro. Mas esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor do tipo de Deus. Esse é o amor ágape que foi derramado em nós quando nós nascemos de novo. Então, se foi derramado em nós estamos capacitados e nós, inclusive, somos impelidos a fazer, a praticar esse amor, a andar nesse amor que foi derramado em nós. Porque, imagina, às vezes nós podemos pensar que nós não conseguimos praticar isso, que nós não conseguimos andar em amor com as pessoas, não conseguimos liberar um perdão. Porque uma das características é que o amor do tipo de Deus, descrito em 1 Coríntios 13, ele não leva em consideração o mal que ele foi feito, entende? E isso é muito verdadeiro quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus. Isso é muito visível mesmo quando nós vemos o que Deus fez por amor à humanidade, quando nós vemos a demonstração de amor que Deus fez pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele amou o mundo com amor ágape, que é um amor tão grande que ele não levou em conta a transgressão, ele não levou em conta o pecado que foi feito contra ele. Se nós fomos perdoados por Deus, porque se nós tínhamos pecado contra Deus, nós estávamos separados de Deus. Nós tínhamos pecado contra Ele. Entende? E Ele, no seu infinito amor, com que nos amou, Ele deu o Filho dele pra nós. Então o que o amor faz? O amor dá. O amor não pede, ele não vê o que a outra pessoa, ele não vê o que o outro pode fazer por mim. Entende? Porque Deus, ele não amou o mundo e pediu, façam isso para que eu perdoe vocês. Não. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele para que nele nós pudéssemos ter a remissão dos pecados, a salvação, a vida eterna e a filiação com ele. Então, quando nós aceitamos Jesus, todos os pecados são cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então, Deus não vai ficar jogando na nossa cara depois que nós somos feitos filhos dele. Olha o que você fez. Quem faz isso é o diabo. Ele que é o acusador. Mas diante de Deus nós somos feitos justos. Nós somos feitos justos diante de Deus. Todo o pecado foi lavado. Nós somos justificados. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus quando nós aceitamos ele como nosso Salvador, porque o sacrifício foi pago. Deus deu o sacrifício e ele estava disposto a perdoar. Ele estava disposto a, esquecer mesmo de tudo que foi feito pelo sacrifício, porque tudo que foi feito por nós, contra ele, por intermédio do sacrifício de Jesus. Por isso que ele enviou o seu Filho. Por isso que ele deu Jesus por amor a nós. Ele deu Jesus por amor a nós. E é isso que o amor faz. O amor não pede. Sabe? O amor não está preocupado com os próprios interesses. Se Deus estivesse preocupado com os próprios interesses dele, ele não teria por que redimir o homem consigo. Entende? Para Deus ia tanto fazer, talvez, se ele não nos amasse dessa forma, se ele não fosse Deus
que é infinito em misericórdia e bondade, se ele não tivesse esse amor que ele tem e que ele é, é uma coisa assim, extraordinária, porque Deus é amor e ele é o amor ágape, entende? Então ele é esse amor. Não dá pra imaginar a identidade de Deus sem amor. Não dá pra entender o caráter de Deus sem considerar que ele é amor. Mas digamos que ele não fosse, sabe? Por que ele faria isso? O homem pecou contra ele. Ele acabou com a chance que Deus tinha dado pra ele, sabe? E ele poderia ter deixado. O ruim ia ser não pra Deus, mas pra nós, pro homem. O homem iria ser condenado pelo pecado que cometeu injustamente, entende? Ele ia ser condenado justamente. E Deus ia estar de boa, entendeu? Deus não ia ser condenado, ele é soberano. Mas ele deu o seu filho para nós, para que por meio dele nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, receber remissão dos pecados, não só sermos livrados da morte eterna, da condenação, mas ele nos trouxe para sermos filhos. Então, nós tínhamos pecado contra ele e ele não... Ah, tá bom, tá, eu perdoo o seu pecado, mas fica aqui longe de mim, eu não quero você perto, tá? Porque você pecou contra mim. Você errou comigo, eu não quero você perto mais, não vou mais confiar. Ele faz exatamente o oposto disso. Ele não levou em consideração o mal que foi feito a ele, de tal maneira que ele não só entregou o seu filho, sabe? Ele não só nos deu essa remissão, como ele também nos trouxe para sermos filhos dele. Uau, glória a Deus por isso, né? Porque ele não levou em conta. Ele nos trouxe para sermos filhos dele. Ele nos trouxe para perto. Ele nos deu salvação, vida eterna, uma vida abundante, sabe? Tudo que estava em Jesus foi nos dado. Inclusive o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, a gente tinha rompido isso e Deus não era culpado, nós éramos. Mas ele construiu o caminho através de Jesus para que nós chegássemos de volta a ele. Não levando em conta as nossas transgressões, perdoando os pecados, porque nós que aceitamos Jesus, nós somos totalmente justificados aos olhos de Deus. Quando ele olha para nós, ele não olha mais o pecado, ele não olha mais o ser humano caído, não. Ele nos vê como seus filhos agora, como justificados, como puros que nós somos, como os santos, que foram santificados pelo sangue de Jesus, entende? Então, é essa a nossa realidade como nova criação. É esse o amor com que Deus nos amou. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom por isso. E nós somos chamados a andar nesse amor. Porque andar nesse amor é uma escolha. Está disponível, está dentro de nós, porque nós aceitamos Jesus, nós temos o fruto do Espírito e nós somos habilitados, como cristãos, como filhos de Deus, a frutificar o fruto do Espírito. E um deles é amor. Então nós podemos escolher. Muitas vezes as pessoas, nós temos deixado de andar no Espírito, nós temos deixado esse amor que foi nos dado, que foi derramado em nós, escondido, como aquele homem que enterrou o talento. Entende? Na parábola dos talentos. Então, em vez dele usar aquilo e multiplicar para trazer retorno, para trazer ganho para o seu dono, ele enterrou. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com o dom que Deus nos deu, com o fruto do Espírito. Muitas vezes nós estamos guardando aquilo que foi derramado em nós. Guardando aquilo e, enfim, é uma coisa que está disponível para nós usarmos, é uma coisa que está disponível para nós deixarmos fluir das nossas vidas. E, às vezes, nós estamos deixando aquilo enterrado, como aquele talento enterrado. Entende? Então, não sejamos essa pessoa, não sejamos esse homem, não sejamos esses filhos que enterram os frutos do Espírito, que deixam escondidinhos ali para não serem usados nem vistos. Não, frutifiquemos mesmo, porque nós somos os que mais ganham com isso. Nós seremos conhecidos como filhos de Deus, é pelo amor que nós temos uns pelos outros. É isso que nos fará sermos reconhecidos. Olha, aquela pessoa é filha de Deus, aquela pessoa é discípulo de Jesus, porque ela anda em amor. E não é um amor como o que existe no mundo. É um amor sobrenatural, é um amor divino, é um amor ágape, é o amor de Deus, é o amor do tipo de Deus. Esse amor que não se preocupa com os próprios interesses, esse amor que não leva em consideração o mal que foi feito, esse amor que não se estressa facilmente,
É esse o amor que está disponível para nós, que foi derramado em você. Eu vou ler novamente esse trecho e pense, eu quero que você pense mesmo como que você pode aplicar isso na sua vida. Que o Espírito Santo traga mesmo revelação para você de como que você pode aplicar isso na sua realidade, no seu dia a dia, com seus irmãos, na igreja, com seus colegas de trabalho, com seus colegas da escola, de turma, enfim. Onde você estiver, como que você pode fazer, como que você pode andar em amor até com estranhos. Porque isso é uma escolha. É você escolher fazer o bem pro outro sem se preocupar com os interesses próprios, sabe? Porque se Deus tivesse guardado mágoa, se Deus tivesse se preocupado com os próprios interesses, Ele nunca teria feito isso por nós. Mas Ele nos amou com esse amor. Então nós não estamos no direito, nós não temos o direito de não perdoarmos os outros, nós não temos o direito de não liberar perdão, nós não temos o direito de guardar mágoa, nós não temos o direito, sabe, de deixar de perdoar qualquer coisa, depois de nós termos sido perdoados de uma coisa que era imperdoável. Mas para Deus nada é impossível, né? E Ele nos amou dessa forma. Então, como nós podemos negar perdão depois de nós já termos sido tão perdoados? Amém? Então, eu vou ler agora isso para você e eu quero que você reflita sobre isso, porque nós devemos andar em amor. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós devemos andar em amor porque Ele foi derramado dentro de nós. Amém? E é por isso que nós seremos conhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. O amor é longânime, paciente e bondoso. Então nós devemos andar com paciência, bondade e longanimidade, longo ânimo, não pavio curto, longo ânimo. O amor não é inveja, o amor não arde em ciúmes. O amor não é jactancioso, não se vangloria, tampouco demonstra altivez. Não é convencido, arrogante e insuflado de soberba. Não é rude, nem age de forma inconveniente. O amor do tipo de Deus é totalmente conveniente. O amor de Deus em nós não busca os próprios interesses e desejos. Ele não procura, porque ele não é egoísta. Ele não procura o que o outro pode fazer de bem para ele. Ele procura o que ele pode fazer de bem para o outro, como ele pode ser útil, como ele pode ajudar, como ele pode facilitar a vida do outro. O que ele pode fazer pelo outro. É isso que Deus fez por nós. Antes dele pedir qualquer coisa de nós, ele nos deu já. Ele já nos deu. Ele nos deu gratuitamente. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. O diabo ele vem justamente para tirar mesmo. Para tirar, para roubar, para destruir as nossas vidas. Mas Deus, ele deu gratuitamente para nós. Uma coisa que nós não merecemos, ele deu gratuitamente. Então, tem expressão de amor maior do que essa? Não existe, não há expressão de amor maior do que essa. Maior expressão de amor do tipo de Deus. Ele é amor. E ele se revela em Cristo Jesus. Ele revelou esse amor a nós por meio de Cristo Jesus. Então, o amor não fica facilmente zangado ou ressentido. Não guarda um mal feito a ele. Não presta atenção a uma injustiça sofrida. Não presta atenção à injustiça sofrida. Nós tínhamos pecado contra Deus, mas Ele não levou em conta a injustiça que nós fizemos contra Ele. Ele nos fez justiça. Sabe? Então, às vezes nós estamos precisando mesmo relevar injustiças. Não fazer, sabe? Não fazer tempestades em copo d'água. Não fazer questão, essa palavra, não fazer questão de pouca coisa, sabe? Não, sabe? Deixa passar às vezes. Às vezes é isso que a gente tá precisando fazer. Alguém pegou o seu lugar na fila. Aí você vai levar em conta, você vai não prestar atenção à injustiça sofrida. É isso que o amor faz. Às vezes a pessoa já quer arrumar confusão, já quer tirar satisfação. Sabe? Não precisa. Anda em amor com essa pessoa. Não presta atenção em uma injustiça que foi feita com você, porque Deus, Ele tem a justiça dele. Ele vai recompensar por esse seu ato de amor. Às vezes a gente pensa que se eu não fizer tal coisa, se eu não tirar satisfação, se eu não fizer alguma coisa pra me vingar ou sair por cima, em todas as situações, eu vou sempre estar por baixo. Sendo que Deus é quem nos eleva, sabe? Se nós tentarmos sempre, sabe, nos colocarmos assim num lugar de não, eu nunca posso ficar por baixo, eu sempre tenho que estar aqui em cima. Aí nós estamos sendo, como é? Soberbos, a palavra. E Deus resiste aos soberbos. Então, quando nós queremos
dar uma de justiceiros para nós mesmos, tipo, não querendo que a gente sofra nenhuma injustiça, a gente está afastando o favor de Deus das nossas vidas. Então, se nós queremos ver o favor de Deus, se nós queremos ver a graça de Deus nas nossas vidas, a gente precisa mesmo não levar em consideração, sabe? Releva as injustiças sofridas, porque Deus é que faz. Isso não ficou, ele não tá num lugar assim, muito longe que eu nem olho para essas coisinhas besta, entendeu? Não, ele sabe, ele olha pra sua vida, ele te conhece. Ele é Deus de perto, ele tá aqui com você, sabe? E ele vê cada coisa que você deixa passar, cada coisa que você anda em amor, entende? Que você releva para evitar confusão. E você vai ser gloriado por isso. Ele vai te glorificar, ele vai te... Não é que ele vai te glorificar, mas... Enfim, ele vai... Entendeu? Isso mesmo. Você vai encontrar favor diante de Deus. Ele vai te colocar numa posição que você se justificando, não conseguiria se colocar. Ele te coloca num lugar melhor do que isso, entendeu? Tipo isso que eu quero dizer. O amor não se deleita na justiça, nem na iniquidade, mas se alegra quando prevalecem a justiça e a verdade. O amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. É isso mesmo que Deus faz conosco. O amor está sempre pronto a acreditar no melhor das pessoas. A confiança do amor é firme em todas as circunstâncias. O amor nunca falha, nunca desaparece, nunca fica obsoleto, nem chega ao fim. Então, como eu tinha falado anteriormente, esse livro aqui é Crescendo Espiritualmente. Então, até onde eu li, o autor fala sobre os estágios da vida espiritual. Então tem a fase da criança, né, de bebê espiritual ali, depois tem a fase da meninice, no caso bebê, quando a pessoa é um bebê espiritual, a meninice e a varonilidade. E o andar em amor é parte desse processo de nós crescermos espiritualmente. Nós não temos como nos desenvolvermos espiritualmente, nos tornarmos maduros, nos tornarmos, alcançarmos a perfeita varonilidade, como é da vontade de Deus que nós alcancemos, sem andar em amor. Essa é uma das coisas mais importantes sobre a vida cristã. Foi derramado em nós estamos habilitados a fazer isso, agora nós só precisamos praticar isso nas nossas vidas. E muitas vezes a gente vai precisar engolir mesmo um ego, engolir uma coisa, uma injustiça sofrida, sabe? Para andar nesse amor que foi derramado em nós, para dar lugar ao Espírito em vez da carne. Então, para isso você precisa ter fé mesmo, inclusive, é uma coisa que demanda fé de nós, porque se nós estivermos sempre achando que Deus não vai fazer as coisas, nós sempre vamos querer, sabe, fazer ao nosso próprio custo, nós sempre vamos querer dar o nosso jeito e não esperar pela ação de Deus naquela situação. Tipo, se eu não acho que Deus vai agir, se eu acho que Deus não tá nem aí pro que tá acontecendo, eu mesma vou dar o meu jeito, entende? É isso que muitas vezes a gente pensa. É isso que muitas vezes você pode pensar, ou outra pessoa pode pensar, sabe? E nós temos que sair desse lugar de incredulidade e entrar no lugar da fé, entende? A fé opera pelo amor. Então tá ali, ó, ligado. Fé, amor, crescimento espiritual, entendeu? E nós precisamos andar em amor. Nós precisamos dar lugar ao Espírito e à fé. Porque se nós cremos que Deus vai fazer, que Ele tá vendo essa injustiça sofrida, que Ele tá vendo isso acontecendo, que eu não preciso fazer pela minha força, pela força do meu próprio braço, sabe? Que eu não preciso, peraí, não vai ficar assim não. Que eu não preciso dar uma dessa, entende? Se eu souber que eu não preciso fazer isso porque Deus está vendo essa situação e Ele não vai deixar ficar assim. E é claro, isso não quer dizer que, peraí, Ele vai, sei lá, empurrar a pessoa que está na sua frente, né? Porque não é assim que vai acontecer. Mas eu quero dizer que Ele recompensa. E você precisa crer que Ele recompensa. Porque é isso que a palavra diz a respeito dele. Então Ele recompensa. Você vai ficar muito melhor, às vezes tendo deixado sofrer aquele dano,
sabe? Porque Deus vai te recompensar muitas vezes mais. E o que Ele pode fazer por você é 1000 vezes melhor do que você poderia fazer com as suas, o que você poderia fazer com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, sabe? Sempre querendo tirar vantagem. Isso não faz parte da identidade de um cristão, porque nós andamos segundo o amor de Deus, segundo o amor que foi derramado em nós, no Espírito. E o Espírito não, o amor do tipo de Deus, o amor ágape, ele não procura os próprios interesses, ele procura o que é bom pro outro. E com isso, Deus sempre vai dar o melhor para nós. É questão de fé. Nós devemos saber que nós não precisamos buscar o melhor para nós, porque já temos Deus que procura o melhor para nós. Deus já está cuidando para que o melhor para nós seja feito. Então nós, em vez de nos ocuparmos com nós mesmos, sempre pensando o que vai ser melhor para mim, o que eu posso fazer para minha vida, sempre pensar no eu posso olhar para o outro, ver o que o outro está precisando e saber, ter fé, ter segurança de que Deus é quem está suprindo para mim. Ou o meu tá vindo direto do céu, agora o que eu posso fazer pro meu irmão? Sabe? É isso, é saber que o seu tá vindo do céu, entendeu? Então você fica muito mais disponível para ser uma bênção na vida das pessoas, para ser resposta, para andar em amor com as pessoas, porque você sabe que o seu tá vindo do céu, que você não precisa tirar do fruto do seu trabalho, sabe? Mas que vem de Deus. E Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Amém? Não é sobre, enfim, parar de trabalhar, não é nada disso. Mas é sobre você confiar que o seu tá vindo de Deus, então você não precisa ficar sempre pensando no seu próprio bem. Você pode gastar as suas energias pensando no bem do outro, porque o seu tá garantido por Deus. Amém? Então, era isso que eu queria falar pra você hoje. Já fica a indicação do livro Crescendo Espiritualmente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para sempre receber os vídeos novos que forem saindo. Então, bye! See you later!